saindo do forno fresquinho para ensinar para vocês. Quer aprender essa receita maravilhosa? É um pão caseiro feito manualmente, sem segredo nenhum. Apenas acompanhe o passo a passo que você vai entender como é simples e fácil fazer esse pão. Para fazer esse pão, eu tenho duas receitas base para vocês aqui. Uma que dá 8 pães e uma que dá 4 pães. Eu vou fazer a de 8 pães. Aqui eu começo com o fermento. Por que eu estou colocando água no fermento e misturando ele? Para que eu possa dissolver ele, porque geralmente esse fermento seco, ele tende a ficar uns gruminhos se ele não desenvolve bem na massa. Então eu gosto de fazer isso para que ele possa dissolver, ele vai aí derreter na água e aí eu vou colocar ele na massa e fica perfeito. Se você quiser fazer assim, você pode fazer, senão você também pode colocar ele diretamente na massa, como eu vou colocar todos os ingredientes aqui no tacho da batedeira. É claro que eu não vou utilizar uma batedeira, tá? Aqui eu só vou colocar no tacho da batedeira, que facilita para mim misturar essa massa. Olha só, coloquei todos os ingredientes aqui juntamente com o fermento. Agora estou colocando a metade só da água. Um detalhe, eu falei que eu coloquei todos os ingredientes aqui. A manteiga eu não coloquei, a manteiga eu vou colocar só na hora de sovar a massa, tá bom? Então eu coloquei aqui a metade da água e nós vamos misturar um pouco até agregar bem esses ingredientes. Depois que agregou bem, eu vou colocar agora a segunda parte da água e vou misturar bem esses ingredientes aqui, até homogeneizar bem aqui, a ponto de eu levar essa massa para a bancada, para que eu possa sovar essa massa muito bem. Então aqui eu vou misturando bem, agregando a água em todos os ingredientes e já está pronta a nossa mistura. E olha só como a massa ficou perfeita. Agora aqui na mesa eu vou sovar essa massa por mais ou menos 3 minutinhos. Assim que eu atingir uns 3 minutinhos de sova, eu vou adicionar a manteiga. E a manteiga, quando você sova ela na mesa, colocando assim nesse ponto que eu vou colocar agora, ela está aqui mais ou menos um ponto maleável que dá para ela ficar bem na massa. Não é uma manteiga dura, ela está num ponto tipo pomada, um pouquinho mais para firme. E aí eu vou agregando a manteiga e a manteiga vai ajudando a sova da massa. A massa vai ficando mais lisinha, vai ficando mais elástica e aí eu vou chegando num ponto de véu bem legal. Então eu vou fazer isso tranquilamente. Depois que eu coloquei a manteiga, eu vou sovar mais ou menos a massa por mais uns 12 minutinhos, totalizando aí uns 15 minutinhos de sova. Depois que eu sovei mais ou menos 15 minutinhos, eu vou deixar essa massa descansando, coberta com um plástico. Cobri com plástico, vou deixar ela descansando por mais ou menos 5 minutinhos. Depois de 5 minutinhos, a massa já ficou pronta e olha só a elasticidade, dá para vocês perceberem como ela ficou muito boa. Ficou maravilhosa. E eu vou fazer o que aqui agora? Agora eu vou tirar um pouco desse ar. Depois que eu tirei esse ar, eu vou dividir essa massa em 8 pedacinhos de 450 gramas. Cada pães aqui vai dar 450 gramas. Depois que ele assar, ele vai dar em média 400 gramas a pesagem desse pão. Olha só, 450 gramas. Eu vou agora retirar da balança e vou bolear esses 8 pães que eu dividi aqui dessa massa. Vamos agora bolear cada pães desse. Depois que eu boleei os 8 pães, eu vou cobrir com um plástico. Deixa bem cobertinha para que não resseque a massa. E antes de você bolear também, você já deixa ela cobertinha do lado ali. Aí depois que eu boleei as 8 massas, eu vou descansar ela coberta com plástico por 5 minutinhos. Depois de 5 minutinhos, a massa já descansou, já deu uma descansada, uma desestressada. E agora eu vou começar a modelar. Aqui a primeira modelagem, eu vou fazer um pão retangular, vou dividir a massa em 8 pedacinhos iguais. Vou bolear e fazer 8 bolinhas. Simples assim, é só bolear e fazer 8 bolinhas. E vou utilizar aqui uma assadeirinha de pão, essas formas próprias para pães. Aqui a minha forma está marcada a medida dela aí. E vou colocar essas 8 bolinhas dentro dessa forma. Olha só como ficou bonitinho, ficou bem modeladinho. Eu vou fazer 2 modelos desses daqui. E agora nós vamos fazer outro modelinho. Vocês viram eu boleando, então eu também já boleei 8 bolinhas para outra massa. E agora aqui eu vou fazer 2 modelinhos desse aqui, ó. Eu vou pegar as 8 bolinhas desse pães, ou melhor, são 16 bolinhas, 8 para cada pão. E vou fazer isso aqui, ó. Eu vou passar como se você estivesse fazendo uma bisnaga. Vou amassar as 16 bolinhas desse jeito e vou colocar dentro da forma. 8 bolinhas dessa em cada forma, vai ser 8 tirinhas dessa daí, tá vendo? Fica 8 bisnaguinhas dentro da forma, 3, 6 mais 2, 8. E depois que eu fiz 2 modelinhos daquela, eu também vou fazer 2 modelinhos dessa daqui, ó, com bolinha. Vou fazer 8 bolinhas também e vou fazer 2 modelinhos nessa forma redonda, também deixar para vocês aí a medida da forma.
tanto da forma retangular como da forma redonda, que facilita bastante aí o desempenho de vocês para fazer os pães. Aí tem a medida da forma para vocês. E agora eu vou fazer com dois modelinhos desse aqui. De cada massa dessa de dois modelos, eu vou tirar 60 gramas de cada massa e vou fazer uma bolinha. E vou colocar ela no centro da forma. Eu vou fazer aqui uma forma redonda também, tá bom? Então eu vou colocar aqui no centro da forma. E essa outra parte da massa que sobrou vai ser mais ou menos 390 gramas. Eu vou dividir em 3 pedaços iguais, 3 tiras. E vou fazer o quê? Vou fazer aquelas tranças. Sabe aquelas tranças? É ela mesmo. Agora eu vou aqui apertar com as duas mãos a massa. Eu vou alongar a massa na mesa. E vou fazer isso com as 3 partes da massa aqui. Depois eu vou fazer, e isso eu vou fazer nas 3 partes. Lembrando que aqui eu vou fazer 2 pães desse também, tá? Então aqui eu vou fazer 3 partes iguais dessa aqui, esticando as 3 partes que eu deixei cortadinha, e vou fazer a trança. Todo mundo sabe como faz uma trança, é muito simples fazer. Você coloca uma para lá, uma para cá e outra no meio. São 3 partes iguais e vamos trançar, ó. Joga para lá, joga para cá e vai trançando. Isso é muito fácil fazer. Quem faz aquelas roscas de padaria sabe fazer isso aqui, não tem segredo nenhum, é muito simples fazer. Olha só como que eu estou modelando aí. Agora eu vou pegar e juntar as duas pontas, tá vendo aqui, ó? Agora eu dou uma esticadinha e junto as duas pontas, dou uma apertadinha para a massa grudar bem aqui nas pontas e vou agora colocar dentro da forma. E a bolinha que a gente colocamos vai ficar no meio, ó. E vai ficar um pão bem legal depois que assar. Olha só, já está ali dentro da forma a bolinha que nós colocamos na primeira parte. E vamos fazer também 2 modelos desse aqui, tá bom? E o que agora vai acontecer? Agora nós vamos deixar os nossos 8 pães crescer, que foram 2 modelinhos de cada um, dá pra ver, ó, 2 de um, 2 de outro, 2 de cada. Foram 4 retangular e 4 pães redondos. Agora nós vamos cobrir com plástico e vamos deixar crescer por mais ou menos 1 hora. Depois de 1 hora, olha só como ficou a fermentação dos nossos pães. Ficaram muito lindos, vocês vão ver agora como cresceram os pães depois de 1 hora. Agora eu vou tirar o plástico deles e nós vamos pincelar com ovo. Não vou pincelar em todos, eu vou colocar em assadeiras para assar. Nós vamos assar num forno de lastro, tá bom? E aqui vocês vão perceber que eu vou pintar 2 pães redondo e 2 pães retangular. E em 2 pães redondo eu vou colocar farinha e em 2 pães retangular eu vou colocar farinha com auxílio de uma peneira, como vocês vão ver o processo que eu vou fazer agora. Primeiro vocês estão vendo eu pincelar com ovo 2 pães redondos e pincelei também 2 pães retangular. E aí eu coloquei já farinha no retangular, que não mostrei no vídeo, mas também coloquei do mesmo jeito que eu estou colocando o redondo aqui, ó, com auxílio de uma peneira. Fica muito legal, porque você consegue agregar em cima do pão a mesma quantidade de farinha. Então eu coloquei 2 para cá e 2 para lá, e agora nós vamos levar para assar nesse forno de lastro. É um forno que tem uma pedra embaixo, uma pedra refratária, mas eu vou utilizar a grade, porque eu não preciso de um pão que tenha um salto. Apenas eu quero assar esse pão, e se eu coloco ele na pedra, ele pode queimar bastante mais a parte de baixo do pão. E aqui nesse forno é essencial usar a grade para fazer pão assim, se você não precisa de um salto. E aqui o pão já depois de 25 minutos, olha que maravilha ficou esses pães. Ficaram bem assados, ficaram perfeitos, tanto em cima como embaixo, que eu vou mostrar para vocês, é claro, depois que eu desenformar. E como nós vamos desenformar isso aqui? Vamos deixar ele amornar um pouco, não vamos deixar ele esfriar na forma, mas vamos deixar ele amornar um pouquinho e vamos retirar da forma para que ele possa esfriar fora da forma, porque se ele esfria dentro da forma, ele acaba umedecendo, pega a umidade da forma nos nossos pães, e isso pode embolorar os pães depois que você embalar. Então olha só como ficou os nossos pães. Agora eu vou desenformar eles, vou colocar eles aqui para esfriar. Vocês podem colocar em cima de uma grade, onde você quiser, mas que não deixe esfriar dentro das formas, tá bom? Essa é uma dica muito legal que eu passo para vocês. Olha só como os pães ficaram perfeitos, muito macio. Esses pães ficam maravilhosos. Olha só a maciez que fica esse pão. Fica divino, fica maravilhoso. E eu vou abrir um para vocês aqui. Eu vou abrir um retangular, esse que eu estou tirando agora aqui, ó. Tá vendo? Eles estão morno, mas dá para vocês ver que maravilha que ficou esses pães, ó. Agora eu vou aqui abrir um meio para vocês. E é legal você fazer um pão assim com bolinha, que ele fica parecendo gomo. Aqueles gominhos, quando você quer tirar, fica perfeito aí para você tirar esse gominho. E olha só que maravilha que fica. E olha só, dá para ver a maciez, como ficou maravilhoso. Agora eu vou pegar também um pão redondo e vou abrir para vocês verem como ficou o miolo por dentro. Olha só que miolo branquinho, maravilhoso.
eu aperto o pão, ó, dá para você ver a maciez dele. Também vou dar uma dica para vocês aqui para embalar. Depois de bem frio, deixa esfriar muito bem. Você coloca em saquinhos e aqueles fechos de araminho que vem um plastiquinho branco, tem outras cores também, você vai fechar com ele. Você pega e coloca dentro do saquinho e aí você vai fechar ele. Se você não tem uma seladora de plástico, você vai fazer isso que eu estou fazendo. Enrola bem a ponta do saquinho e aí é só pegar o fechinho e fechar aí o saquinho de pão para conservar bem ele. Aí você pode colocar a etiqueta e o que você quiser em cima dos pão. Se você gostou desse vídeo, dessa receita maravilhosa, é só se inscrever no canal, ativar as notificações. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Deus é maravilhoso sempre. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço. Fui!